Hoje nós continuaremos o estudo da equação da reta. Para estudar a equação da reta, vamos recordar algumas questões do segundo grau, ou algumas ideias do segundo grau. A minha equação da reta é sempre y menos y1 é igual a y2 menos y1, x2 menos x1, vezes x menos x1. Bom, y1 e x1 são um ponto da reta que é dado no problema. y2 menos y1, x2 menos x1 são dois pontos da reta que são dados no problema para a gente calcular. A semelhança com o que a gente está estudando é o seguinte: y1 agora vai ser função p. O coeficiente angular da reta vai ser o limite quando x tende a p. x1 vai ser p, o ponto dado. Usando isso, podemos ver a semelhança que existe nesse esboço de gráfico. Função de x menos função de p, x menos p, que é muito semelhante com o conceito de limite. Aliás, é daqui que nós vamos tirar o conceito de limite e daí estudarmos a nossa derivada. Vamos resolver agora as questões. Questão A. Determina a equação da reta no ponto PFP para função de x é igual a x ao quadrado mais x e ponto P igual a 2. Bom, vamos usar a definição de limite que está escrito aqui, função de x menos a função de p, x menos p. Ou seja, vamos fazer uma divisão onde nós teremos os valores das ordenadas divididos pelos valores das abscissas. Nesse ponto, nós teremos que a função de x é ela mesma, a função de 2 vale 6, essa função de 2 tem que ser substituída, e o ponto P foi o ponto P igual a 2 que foi dado. O cálculo do limite diz o seguinte: limite quando a função de x menos função de 2 dividido por x menos 2. Ou seja, eu apenas repeti a função de x, coloquei a função de 2 e coloquei no lugar do ponto, no P de ponto, coloquei o número 2. Continuando a nossa resolução, a substituição resulta x ao quadrado mais x. Chama atenção que isso daqui é a minha própria função, eu só reescrevi ela. Menos 6 seria o cálculo da função quando o ponto vale 2, dividido por x menos 2. Nesse caso aqui, nós temos que fazer uma fatoração. A fatoração resulta nesse elemento, x menos 2 vezes x mais 3. Simplificando, x menos 2 dividindo x menos 2 é 1, então some, aparece só x mais 3 é igual a 5. Agora vamos substituir na equação da reta. A nossa equação da reta chama a atenção que esse é o antigo y1, e esse cara é simplesmente o x1, e esse é o coeficiente da reta, m. O 6 foi calculado lá atrás, seria a função quando o ponto vale 2. Nós acabamos de calcular a equação da reta, aliás, o coeficiente angular da reta que vale 5, e aqui nós vamos ter x menos 2, ou seja, o ponto 2 seria substituir o p pelo valor 2. Fazendo os cálculos, nós vamos ter y é igual a x, 5 vezes x menos 4. Continuando, na letra B, o procedimento é igual, Já temos a definição de limite, nós vamos que a função de limite é apenas repetir, nós vamos colocar o 9 na função do limite, vamos descobrir que quando o x vale 9, y vale 3, o ponto P, ou x, se vocês preferirem, vale 9. Calculando o meu limite, eu vou ter x menos 3, x menos 9, eu tenho que desenvolver essa expressão, porque ela caiu numa indeterminação. Fazendo um fatoramento da parte inferior do denominador, a gente vai descobrir raiz de x mais 3 vezes raiz de x menos 3. Cortando esses elementos aqui, nós vamos ter o seguinte. Na página seguinte, 1 sobre raiz de x mais 3. Desenvolvendo, o nosso coeficiente angular é 1/6, fazendo os cálculos. Substituindo, nós vamos ter, para o valor de y, a função y vale 3. O coeficiente angular, que é a derivada, representado por f'P, 1/6, você vai ter aqui x menos 3. Fazendo as contas, eu vou ter x é igual a x sobre 6 mais 15.